Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No Reinvente-se de hoje nós iremos aprender a confeccionar esse lindo body para bebê. É uma peça bem fácil, rápida de ser executada, não necessita o uso de overlock. Ela possui uma aplicação de renda gripir, gola boneca e fechamento na parte das costas, que é diferente dos bodies tradicionais. Os moldes e o esquema para montagem dessa peça estarão no nosso grupo no Facebook. O link de acesso estará na descrição desse vídeo. De antemão, eu já venho pedir a vocês que ajudem o nosso canal a crescer para que possamos trazer conteúdos como esse e muitos outros, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Sem mais, vamos então ao nosso tutorial. Olá, amadas! Bom, após a apresentação dos nossos moldes e da peça, nós vamos proceder à confecção do nosso bodyzinho. Só que antes disso, eu gostaria de fazer algumas observações. Nesta peça aqui, em especial, eu efetuarei ela utilizando a minha overlock, normalmente para costura de malha. Porém, eu quero mostrar a vocês que é possível vocês costurarem essa peça fazendo uso somente de uma máquina reta. Eu peguei aqui um pedaço de tecido mais escuro, né? No caso, é o mesmo material, uma malha penteada, uma malha de camiseta, que muitos usam para fazer camiseta, né? 30.1, só que na cor azul marinho. E fiz isso para que justamente vocês consigam visualizar melhor o que eu quero dizer. Quem não tem overlock, quem não tem interlock em casa, pode trabalhar com esse tipo de material efetuando uma costura zigue-zague. Normalmente, costura reta, costura com agulha dupla, tranquilamente, sem arrebentar, da seguinte forma: vocês vão pegar a bobina da sua máquina e vão encher ela com fio para overlock. Vocês percebam que esse fio ele tem uma certa elasticidade. Quando tensionado, ó, ele não arrebenta com facilidade. E esse mesmo benefício, esse mesmo processo vai se dar quando você colocar ele na sua máquina reta. Só que eu recomendo o seguinte, que vocês tenham um certo cuidado na hora de encher essa bobina. Por quê? Se vocês pisarem muito com o pé no acelerador, a tendência dela é tensionar mais e começar a criar alguns pontos de tensão, outros mais frouxos, outros mais tenso. Vai acontecer que quando vocês começarem a efetuar a costura, ela pode embolar, ela pode romper e estragar o trabalho de vocês e além alongar mais do que deveria. Então, na hora de efetuar o enchimento dessa bobinazinha, vocês façam isso de forma tranquila, devagar, sem acelerar muito, né? O pedal, sem pisar com muita força no pedalzinho da sua máquina, sem tensionar essa linha, segura ela com amor, com carinho, só vai dando aquela guiada, né? A fim de que a bobina possa ser cheia e vocês consigam trabalhar com ela. Feito isso, na agulha, vocês podem utilizar tanto o fio de overlock, como também podem utilizar uma linha comum. Isso daí não tem o menor problema. No caso aqui, neste exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu estou utilizando linha comum e o fio de overlock na minha bobina. Então, qual é o resultado que eu obtenho? A minha peça, ela mantém a sua elasticidade, tá vendo? E ela não arrebenta os seus pontos com facilidade. Aqui vocês estão vendo a costura porque é um zigue-zague, eu não passei costura reta aqui nesse ponto, e porque é uma linha branca num tecido escuro. Mas você vê que não perde nada para um acabamento de um overlock. Como é que você obtém isso? Fazendo um corte bem feito da sua máquina, ou do seu tecido, perdão. Na hora de na hora de juntar aqui para costura, o seu tecido estando bem cortadinho, niveladinho, é só você vir alfinetar direitinho, ou então para não ter que ficar, né,
aqueles furos, dependendo do tecido, vocês podem simplesmente vir utilizar esses grampinhos, esses clips e vir passando com muita calma o seu zigue-zague aqui, tranquilamente. Ai, me perdoa, gente. Hoje tá tenso o negócio. Eu tô resfriada. Eu sei minha unha sem fazer. Tá uma benção. Tem fogos, tem tudo hoje. É uma maravilha. Mas é assim mesmo, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Aí, feito o zigue-zague, você vem com uma costura reta. Normalmente. Sua bobina cheia com fio de overlock e na parte superior uma linha normal ou o próprio fio de overlock. Isso vai ajudar a reforçar essa costura, ela não vai abrir com facilidade, tá vendo? E você vai conseguir entregar uma peça com qualidade bem feita. Na hora de fazer a fixação do viés, né? Aqui na parte inferior do nosso body, aquele viésinho de reforço que a gente coloca aqui para fixação dos nossos botões, vocês podem fazer isso e devem, eu até recomendo fazer isso com uma agulha dupla, tá? Sempre colocando ali o fio de overlock na bobina, né, na base da sua máquina, vocês vão simplesmente a parte do direito, né, a parte de fora do seu body, vocês vão ter que costurar aqui. É isso aqui que vai ficar em evidência, né, apresentado para o cliente. E percebam que, ó, ele mantém a flexibilidade, a criança vai se movimentar e ele não vai arrebentar. Você vai conseguir costurar tranquilamente. No caso aqui, eu coloquei duas linhas comuns de máquina comum, máquina reta, e o overlock, o fio de overlock só está na bobina embaixo. E eu consigo garantir um bom acabamento para minha peça, um bom acabamento e um fio, uma costura que não fique arrebentando à toa. Então é dessa forma que quem tem máquina reta somente, não possui um overlock, vai conseguir costurar esse bodyzinho. Uma outra coisa, eu não sei se eu cheguei a explicitar isso. Toda malha, ela tem um sentido que ela estica mais, né? No caso, as malhas, elas esticam mais na sua largura. Então, na hora de efetuar o corte do seu body ou de qualquer peça que vocês venham confeccionar em malha, respeitem sempre o sentido, né? De maior elasticidade do tecido. No caso aqui, eu estou respeitando o sentido do corpinho do nosso body. Justamente para quê? Para facilitar a flexibilidade, né? Não venha machucar o bebê, o movimento do bebê. Então, eu estou cortando ela no sentido de maior elasticidade, a nossa peça. E em relação ao comprimento, toda malha também ela tende a esticar. Só que ela tem uma flexibilidade bem menor do que em relação à sua largura. Bom, aqui eu fiz um bordadinho, tá? Esse é um bordado manual. Vocês, é até bom porque assim, eu não estou utilizando o melhor dos materiais na confecção desse body. Era o material que eu tinha aqui disponível para poder passar para vocês. O ideal aqui seria um algodão pima, um suedine, uma, uma malha mais encorpada, né? De preferência que ela seja 100% algodão, para que não venha causar alergia ao bebezinho. E também acaba valorizando mais a peça. E mesmo sendo uma malha 30.1, que é uma malha um pouco mais fina, vocês observem que ela permite que a gente efetue, né, um bordado manual. E esse bordado pode ser tanto manual quanto a máquina, né? Caso vocês tenham um bordadeiro ou saibam bordar com máquina reta, vocês, ao invés de colocar um bordado, vocês podem vir e simplesmente fazer a fixação de um bordadinho desse, de gripir, delicadinho, ou então uma rendinha,
mais fininha, aí vai da criatividade de vocês, né? Aqui no caso, esse bodezinho, ele nem se você não colocar as alcinhas, o babadinho nas alcinhas, né, na manguinha, ele já é uma regatinha. Já é uma regatinha para dias mais quentes, só que nesse caso aqui eu estarei confeccionando ele com essas alcinhas, essa manguinha, minto, desculpa, essa manguinha franzidinha, dando um charmezinho mais à peça. Em próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou estar ensinando a fazer esse mesmo body com um fechamento diferente. No caso aqui, o fechamento ele é um clipado, ele é de um botão só, aberto, né? Mas nos próximos eu vou ensinar a fazer com um fechamento diferente e com manga comprida, com o mesmo processo. Além de, também vai ter um videozinho explicando como fazer esse tipo de bordado, que é um bordado que manual, que enriquece muito o seu produto, valoriza o seu produto no mercado. E aí a gente passa a trabalhar, né, com um público um pouco mais seleto, um público que valoriza as artes manuais, né? E esse bordado foi feito com aquele bastidorzinho que eu ensinei nos vídeos anteriores. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo e no link acima o acesso para que vocês possam aprender e executar ele para poder fazer suas peças. Com a marcação da nossa golinha, eu, no caso aqui, eu marquei com a nossa canetinha fantasminha, né? Conforme você passa o ferro, essa marcação some. Mas quem não tem essa caneta, pode utilizar um lápis mesmo, um lápis comum. Essa linha aqui serve só para eu poder não perder essa simetria da costura da minha golinha. Então, vocês vão pegar, vão colocar o avesso, o direito da sua peça com o direito do forro, né, da parte de baixo. Lembrando, gente, um detalhe: toda malha tem um lado direito e um lado avesso. Elas normalmente, em geral, não são 100% iguais, tá? Tem uma parte de trás e a parte da frente. Então, você vai colocar o direito da sua malha com o direito de uma forraçãozinha. Só que eu aqui, neste caso, poderia até já encerrar assim, uma golinha simples com uma manguinha de babadinho, já ficaria uma graça. Só que eu gosto de incrementar o negócio. Ou você pode vir, vou dar uma ideia aqui, tá? Com uma rendinha dessa, mais fininha, tá vendo? Tá dando um acabamentozinho aqui, na lateralzinha. Ou você pode vir com essa rendinha aqui guipir, que também é um charme. E como é que a gente vai posicionar ela? Eu não quero que o coração fique totalmente exposto, né? O que eu quero dizer com isso? Ao invés de aparecer assim, o coração 100%, ele vai ficar só um barradinho, vou vir meio que no meio dele. Então eu tenho que posicionar ele aqui de uma forma, por isso que eu dei essa margenzinha aí de costura, para que quando a máquina passar, ela respeite um pouco essa margem que eu tô dando. Uma forma de você fazer isso daqui e não dar erro é a linha Havana. Não vou enganar, não. O ideal aqui é pegar uma agulha, linha, rapidinho, vir aqui, a linha vá, deixar ela posicionada direitinho, ou gastar alfinete, gastar clipe aqui, de forma com que você consiga travar essa peça e ela dá a medida que você quer. Outras pessoas já costumam fazer o contrário. Por exemplo, a gola tá pronta, já tá costurada, já tá virada do lado direito, direitinho, né? Já tá dobradinha, não tem mais essa margem, simplesmente vem aqui embaixo, ó. E quando passa aquela linhazinha, uma linhazinha de reforço, né, de acabamento, acaba costurando essa rendinha embaixo. Eu não gosto, porque fica isso aqui na parte inferior e eu acho que fica feio. Então eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho, até porque é uma peça rica que está sendo confeccionada.
E quanto mais detalhado o serviço, mais você consegue valorizar ele no mercado, né? Mais cuidado a gente tiver, mais a gente consegue agregar valor a ele, essa é a verdade. Então, nós vamos posicionar o direito da nossa forração com o direito, né, da nossa golinha, onde se encontra o nosso bordado, ou não, o que vocês resolverem aplicar aí. E vão fazer a aplicação, né, do seu barrado, claro, sempre voltado para dentro, que quando a gente desvirar, ele vai ficar direitinho. Feito isso, nós vamos então pegar a nossa manguinha, que já está devidamente cortada. Vamos então colocar a nossa máquina no maior ponto de tensão dela, na maior tensão que ela tem e na maior largura de ponto da sua máquina. No caso da minha máquina, a maior largura de ponto é o número 5 e a maior tensão é a 9. Essa é a minha máquina. Você vai na sua máquina e vai colocar ela para franzir. A partir do momento que vocês passarem aqui uma costurinha reta, essa alcinha, essa manguinha, ela já vai começar a ser franzida normalmente. E aí nós vamos começar a montagem da nossa peça. Eu vou executar esse processo e já retorno com vocês, tá? Bom, galera, eu já fiz o franzido da nossa manguinha. Lembrando que para você poder franzir qualquer peça, é somente você colocar a sua máquina na maior tensão que ela tiver e na maior largura de ponto. Ao passar uma costura reta, ela automaticamente vai franzir o seu tecido. Sempre lembrando de deixar um trecho, né, um pouco de linha excedente em ambos os lados, para que, se for necessário a gente efetuar algum tipo de ajuste ou regulagem no comprimento desse babado, desse franzido, a gente tenha condições. Então, qual foi o segundo passo aqui? Eu já automaticamente, para adiantar o processo, já passei uma costura aqui no meu ombrinho. No caso, eu passei aqui um overlock, mas você pode passar uma costura reta e um zigue-zague na extremidade do tecido. Virando ele para o lado direito, né? Vocês vão pegar a manguinha já franzida e vão fazer o ajuste dela para que ela caiba na extensão da cava do bracinho do bebê. Vão fixar ela aqui, travar ela usando alfinete, grampinho, o que vocês tiverem aí à mão, alinhavando se vocês acharem que é necessário, que é mais, né, mais interessante. Vocês vão proceder a essa fixação, vão passar uma overlock aqui e uma costurinha reta ou um zigue-zague. Eu já adiantei esse processo e já fiz isso aqui. No caso aqui, eu passei uma overlock, vim com uma costurinha reta, rebatendo, virei essa peça pro meu lado do avesso, né? A parte de trás, a parte interna, viro ela. E ao virar essa rebarbinha que fica aqui, nós vamos então proceder uma costurinha reta por cima, rebatendo ela, dando mais ou menos uma margem de meio centímetro só para poder deitar, né, essa abazinha excedente que vai ficar aqui nessa costura. Esse processo vai ser feito também aqui do outro lado. Bom, já também costurei as minhas golinhas, né? Já fiz a costura da minha golinha, fechando na parte que fica para fora, né? A parte interna, aquela que vai ser fixada no, no, na cava, né? Da golinha, do pescoço. Essa parte interna que vocês não costuram. Vão costurar somente a parte externa para poder fechar ela. Como eu fiz isso? Eu peguei o direito da minha golinha com o direito da minha forração, fiz um sanduichinho, fiz a aplicação. Quem quiser, né? Isso aqui é uma opção, gente. Quem não quiser, é só fazer uma golinha simples, ou então vocês podem colocar um vivo, uma tonalidade diferente, olha, como esse bordadinho aqui puxa para um vermelho, um rosé.
Cairia perfeitamente aqui, um vivozinho, vermelhinho, bem fininho, tranquilamente. E o processo é igual para qualquer tipo de aplicação desse modelo aqui. Vocês vão pegar, no caso eu estou utilizando uma rendinha de gripinha em formato de coraçãozinho. Vão fazer o sanduichinho, vão colocar um com o outro. No caso, eu alinhavei. Eu não gosto de alfinetar, tá? Nesse caso aqui, eu prefiro vinho, faço até mais rápido do que se eu estiver alfinetando e não corre o risco da peça sair. É porque eu dei mole, era para ter feito isso com uma linha mais escura para vocês verem. Mas não tem segredo. Fez a fixação, montou o sanduichinho, alinhavou, vocês vão passar uma costurinha aqui margeando para poder fechar essa parte, né, da nossa golinha. Essa medida da costura, isso vai variar de acordo com o nível de exposição que vocês querem dar para o seu acabamento, para o seu aviamento. Eu coloquei mais ou menos meio centímetro porque eu queria que ele margeasse o topo do meu coraçãozinho, né? Mas, por exemplo, eu quisesse que ele viesse aqui e ficasse só em evidência o lequinho, eu teria que avançar um pouco mais. Então, isso vai de acordo com o que vocês querem, né? O que vocês determinarem aí para utilizar. Costura feita, nós vamos virar essa peça. A gripe tá acabando com a minha vida. O tempo mudou, gente. O tempo mudou, é cruel. Nós vamos virar essa peça, ajustar ela direitinho. Se for necessário, tira, né, um pouco de costura aqui excedente, refila internamente, refilar e tirar os excessos de costura, né? E tá pronta a nossa golinha. O próximo passo, nós vamos então fazer a fixação da nossa golinha. Como se dará esse processo? Nós vamos virar a nossa peça pro avesso dela, certo? E basicamente é a mesma linha de raciocínio que nós adotamos para poder fazer as manguinhas, tá? Vocês podem simplesmente marcar, sim, primeiramente tem que marcar o meio aqui, né, do nosso body. Pega aqui direitinho, ombrinho com ombrinho, tá? E marca o meio do nosso body. No caso aqui, eu dei um pontinho com a caneta fantasminha. E nós vamos então fazer a fixação a partir desse meiozinho aqui, em toda a extensão da nossa golinha, até a extremidade aqui. A gente vai fazer essa fixação da seguinte forma: vocês vão virar a sua peça do avesso. Vocês vão ajustar a sua golinha. De preferência, gente, tenta alfinetar ela, como ela tá abertinha assim, e é uma malha fininha, ela pode correr. Se vocês estiverem trabalhando com cotton, uma malha mais encorpada, né, não tem tanto esse problema não. Mas como essa daqui é uma malha um pouco mais fininha, ela tá correndo bastante. E como é que eu vou fazer? Nós vamos então, tá aqui marcado o meiozinho da nossa peça. Deixa eu só evidenciar aqui para vocês verem. Vocês vão pegar, colocar o seu bordado, o decalque ou o lado que vocês preferirem da sua golinha. O lado direito da peça, né? Claro, ela já revirada, já rebatida, com o avesso do nosso bodezinho. Então, vocês vão colocar, posicionar ele assim. Vão vir aqui no meio, deixa eu até cortar esse excedente aqui. Essa rebarbinha. É porque na hora, quando eu fui passando a costura, eu dei uma leve esticada no tecido. Então, ele deu uma mexidinha, né? Vamos dizer assim. Vão posicionar aqui nesse meio, certinho. E vamos alfinetar. Posiciona aqui no meio. Deixa eu colocar assim, senão vocês não vão enxergar. Vamos alfinetar aqui essa peça.
Agora aqui é serviço de paciência. Mas o que que a gente não precisa de paciência na vida, né, minha gente? A gente precisa de paciência para tudo. Essa é a verdade. E orando e agradecendo a Deus que o Senhor ainda tem estado conosco, tem nos sustentado e tudo assim, com luta, com sacrifício, mas a gente chega lá. O importante é não desistir, o importante é vocês não esmorecer, né? Manter firme, firme, que Deus honra. Deus honra a nossa luta, Ele honra a nossa busca. E vai ser dessa forma com que vocês vão fazer a fixação da golinha em ambos os lados. Nossa, o resfriado tá querendo acabar comigo. Bom, mas vamos lá, enfim. Eu ia fazer esse acabamento aqui da golinha da mesma forma com que eu procedi aqui na cava do bracinho do nosso body. Porém, eu resolvi fazer uma alteração. Eu resolvi mostrar a vocês como é feito esse processo, né, de acabamento com a aplicação de viés. Então, é simples. Vocês vão pegar uma faixinha, meça o comprimento, né, da sua cava, vão pegar uma faixinha de 2,5 cm do mesmo tecido, lembrando que sempre no sentido que estica o corte, né, desse viés, e vai proceder então uma costurinha reta, fazendo o sanduichinho, o body, né, do nosso bebezinho, com o lado que vocês querem, o decalque, detalhe que vocês querem da golinha, deitado para lá, para a parte interna desse body, e por final a aplicação do nosso viés. Feito esse sanduíche, nós passamos aqui uma costurinha reta. Agora nós vamos refilar essa costura, tirar esse excesso aqui, tá? De tecido. E ao efetuar isso, nós vamos virar novamente e rebater essa costura dessa peça aqui, por baixo. Porque quando a gente virar o nosso body, ele não vai ficar uma abinha solta e nem vai ficar aparecendo zigue-zague, costura de overlock, nada disso. Ele vai virar uma caneletinha, um véizinho. Só que para isso não ficar de uma forma tão grosseira, é necessário que nós refilamos, tiramos esse excesso aqui, venhamos com uma tesoura e tire esse excesso e dê piques. Piques na extremidade, em toda a sua extensão, cuidado para não pegar essa costura. Dê piques aqui. Toda costura que for feita em área curva, é necessário que a gente proceda esses piques para poder facilitar na movimentação e na costura, né, do nosso tecido. E vamos ficar com o lado direito do nosso body, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Na parte de trás, nós já costuramos a nossa golinha, eu já refilei essa costura, já fiz piques em toda a extensão da nossa gola. Nós vamos agora simplesmente pegar o nosso viésinho, dobrar ele aqui e proceder um sanduichinho, né? Envolvendo, escondendo essa costura, esse arremate aqui embaixo. Eu tô sem posição para poder fazer isso. E passando aqui uma costurinha reta. Essa costura, ela não pega a nossa golinha, tá? Ela não pega a golinha. Ela vem por dentro, por fora, minto, por fora, aqui, ó. Ela vem por fora. Só mesmo para poder fazer o arremate e esconder esse detalhe de costura aqui. Quando a gente virar a peça aqui, olhar por baixo da gola, não vai ver zigue-zague, não vai ver o arremate que foi feito pela máquina, vai ver um véizinho rebatido. Bom, amados, o nosso body começou a ganhar um formatozinho. Eu já efetuei a costura da nossa golinha com a aplicação do viésinho. E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Como eu disse, quando vocês revirarem a peça, né?
revirarem a peça e rebaterem esse viés, na parte de baixo da nossa golinha vai ter essa costurinha. E em cima eu não passei costura rebatendo, eu deixei ela livre. E dentro do nosso body vai ficar desse jeitinho aqui, uma costurinha reta. Nós vamos agora fazer a fixação do viés do nosso abotoamento. Agora nós vamos fazer a fixação do viés na nossa abertura para abotoamento. Como é feito esse processo? Nós vamos pegar o nosso viés, vamos achar o meio da nossa peça, né? Junto com o meio do véisinho, vamos posicionar ele aqui alfinetando. O interessante é vocês darem uma leve esticadinha no tecido e no viés para poder efetuar esse procedimento. E vamos, né, fixando ele aqui. Arrumando direitinho para não ficar excedente, muita sobra, né? Travar ele aqui bem alfinetadinho. Eu passei a costurinha no nosso ganchinho, no vão, né, do nosso abotoamento. Já refilei, tirei o excesso aqui com a tesoura. Dei pix em toda a extremidade, já que é uma área curva. E agora tem um pulo do gato do negócio. Passei uma colinha aqui só para facilitar. Na realidade, eu era para ter passado esse viés de forma a vincar ele e vocês conseguissem visualizar isso melhor. Mas como aqui na correria, no processo, né? Eu acabei acelerando aqui a coisa e pulei essa etapa. Mas isso daí não impede a gente de fazer, não, tá? Ao efetuar essa costura, e a criança falando no meu lado, só Deus. Você, no segundo passo, vocês vão virar aqui e vão proceder a costurinha, né? Do outro lado, normalmente fazendo viésinho desse gancho. Só que para não ficar uma emenda feia aqui, uma coisa mal acabada, uma opção é, nós vamos dobrar aqui, tá vendo? Ao invés de fazer assim, para finalizar a costura, nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos dobrar aqui, colocar aqui certinho, pegar um lápis, uma caneta, marcar aqui e passar uma costurinha nesse ponto. Entenda, a gente não tá costurando essa abinha aqui, tá? A gente tá costurando o nosso viezinho, para que quando a gente desvirar, ele envolva essa parte aqui e já fique devidamente acabado, desta forma. Agora com a nossa aberturazinha, né, do abotoamento já devidamente costurado, o veizinho aplicado, né, depois eu vou fazer a fixação de botãozinho aqui. Eu já avancei um pouco fazendo uma costura em uma das laterais do body. Vocês vão posicionar devidamente o tecido, tendo cuidado aqui na hora da cava do bracinho, né, colocando sempre direito com direito e procedendo uma costurinha aqui nessa lateral, fechando com zigue-zague, overlock e fazendo o reforço, né, com uma costurinha reta, deixando uma das laterais abertas, para que isso possa facilitar na hora da gente fazer a fixação agora do nosso viés. Bom, gente, cada um trabalha de uma forma diferente. Alguns possuem um aparelhinho para aplicação de viés, mas eu sei que nem todos têm esse aparelho em casa. Então, é o meu costume, eu já modelo o meu viés, eu já coloco ele toda a sua extensão já alfinetada direitinho, depois eu só vou abrindo e fazendo a aplicação do meu no sanduichinho, né, da minha peça. Isso, dessa forma, eu consigo garantir o tamanho, a largura desse viés e a minha forma de trabalho, né? Eu quero agradecer, tá, as pessoas que estão se inscrevendo no canal, estão me ajudando, compartilhando os vídeos. Graças a Deus eu tenho conseguido fazer essa atividade que para mim tem sido uma alegria.
em tempos de tanta dificuldade, né, a gente poder de alguma forma nos ajudar e ajudar ao próximo, compartilhando conhecimento, realmente é gratificante. E é isso, minha gente, a gente não pode desistir, a gente não pode esmorecer. Vocês percebam que eu faço as coisas com algumas limitações, eu não tenho muitos recursos e mesmo que eu tivesse, não são recursos que eu falo, né? Aquele ambiente bonito, né? Tudo à mão, é a melhor tesoura, a melhor base para corte. Não, porque eu sei que essa não é a realidade de muitos. Então, eu procuro sempre dar soluções para vocês, formas de vocês executarem os trabalhos com o que vocês têm à mão. É essa a minha preocupação, né? Por isso que eu sempre coloco um molde em tamanho real, mas também coloco um molde, um esquema de modelagem para que você possa pegar o papel que você tiver aí, juntar, colar e executar até um jornal. Porque eu sei que nem todos têm impressora, né? E é aquilo, a palavra nos diz que se a gente for só olhar para o vento, a gente nunca vai semear. A gente nunca vai semear. E é essa prerrogativa que eu tenho tomado para minha vida e é o que eu oro a Deus para que o Senhor coloque também nos vossos corações, para que vocês não esperem o vento favorável, né? Porque nem sempre ele estará ao nosso favor, nem sempre as coisas vão sair conforme a gente quer e a gente não pode aguardar que seja assim. Nós temos que agir e trabalhar com o que a gente tem. A gente coloca o nosso pão, o nosso peixe, o nosso pouco na mão do Senhor e a multiplicação do recurso, o vento favorável vem dele, já não é conosco, né? Ele que abre a porta, ele que fecha a porta, ele vem iluminando os nossos caminhos. E não tenham medo, acreditem em vocês, vocês vão conseguir chegar aonde vocês têm almejado, o lugar ao qual o Senhor tem preparado para a vida de vocês. É só vocês não desistirem. Lança teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias os acharás. É essa a promessa do Senhor. Bom, eu vou dar continuidade aqui. Vocês viram que eu abro meu viésinho e procedo o encaixe, né, da minha peça aqui dentro, para que possa depois passar uma costurinha reta, ou uma costurinha reta aqui. Eu vou fazer essa fixação e já vou proceder uma costura. Essa costura, como eu falei anteriormente, ela é realizada com agulha dupla, tá? Eu, no caso aqui, eu estou usando a agulha da Singer 9014, mas vocês também podem utilizar a 8011, se eu não me engano. Ela tem uma abertura um pouquinho maior, né? O distanciamento entre as agulhas é um pouquinho maior. E, como eu disse, é necessário que a bobina de vocês esteja preenchida com linha na mesma tonalidade, né? O ideal é que seja na mesma tonalidade do tecido ao qual vocês estão utilizando e que seja um fio de overlock, um fio desses que ele tem uma certa elasticidade. Na parte superior da costura, ela pode até ser uma linha normal, tá? Mas embaixo, o interessante é que vocês usem o fio de overlock, porque nesse processo vocês vão conseguir garantir a elasticidade da sua peça e ela não vai ficar arrebentando, né? O movimento do bebê não vai arrebentar essa costura. Após a aplicação do nosso viés, nós então procederemos à costura. Vocês têm que observar o seguinte: vocês têm que fazer a costura com o lado direito da peça para vocês, porque é isso aqui que vai aparecer, né, externamente. Então vocês passam a máquina, a costurinha de vocês, no lado direito da peça. Como eu falei, essa peça aqui eu utilizei linha normal, linha comum, né, de máquina na parte superior.
da costura. E na parte traseira, né, a parte interna, eu utilizei o fio de overlock. Percebam que como o tecido foi cortado na sua elasticidade, né, no sentido da sua elasticidade, e fazendo uso do fio de overlock com agulha dupla, você consegue manter nesse viés uma elasticidade de forma com que o bebê possa se movimentar e essa costura ela não venha a se arrebentar. Feito a aplicação do nosso viés, né, nós vamos então vir na outra lateral, que ficou em aberto, e vamos então proceder o seu fechamento, tendo cuidado de unir a extremidade do nosso bodezinho direitinho, certo? Com a cava do bracinho, efetuamos o nosso fechamento e está pronto o nosso body. Aí basta somente fazer aplicações dos botões. Aqui no caso eu coloquei um botãozinho desse branquinho para poder combinar, né, com a peça. Não quis colocar um fechamento metálico, preferi colocar esse tipo de fechamento. E aqui é muito simples, vocês vão medir mais ou menos um distanciamento igual no centro, onde vocês vão poder fazer a fixação dos botões. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer aí. E eu peço ao Senhor que o Senhor ilumine vocês, que o Senhor os guarde, os proteja de todo o mal. É o que eu tenho clamado a Deus, para que a misericórdia do Senhor nos alcance todos os dias e nos fortaleça, né, para essa batalha do dia a dia. Fiquem com Deus. Até a próxima.